Oi, eu sou o Leandro e esse é o Vai Leandro. Esse vídeo é pra você, pessoa, que fala assim, eu sou perfeccionista. E aí você não sabe muito bem se isso é qualidade, se isso é defeito. Se você usa como defeito, que bom que você reconhece, porque realmente, gente, o perfeccionismo é uma das coisas mais limitantes que qualquer pessoa possa ter na vida. É um daqueles sabotadores, autossabotadores, que você fala assim, caramba, não tinha pensado nisso. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas reflexões para que você e eu também, que também sou uma pessoa um pouco perfeccionista, comecemos aos pouquinhos a largar a mão desse hábito horrível, que vocês vão entender quais são os encadeamentos que esse comportamento aparentemente simples traz para a nossa vida e inclusive de adoecimento mental. Tá? O negócio é sério. Eu tenho certeza que você vai pensar diferente depois que esse vídeo terminar. Então, bora lá! Antes de tudo, esse vídeo tem alguns embasamentos científicos de pesquisas, de estudos mesmo sobre o comportamento humano e obviamente também tem algumas opiniões pessoais, algumas vivências minhas e percepções que eu queria compartilhar com vocês. Definitivamente não é uma verdade absoluta, é apenas um bate-papo, uma exposição de ideias e quem quiser comentar aqui embaixo é totalmente aberto, desde que seja com educação e respeite outras pessoas. Caso contrário, será bloqueado com sucesso. O perfeccionismo está geralmente associado ao quê? Qualidade, desempenho, meticulosidade. É alguém que faz um trabalho exemplar, um trabalho realmente acima, superior a todos os outros. Eu tenho certeza que você deve ter usado em alguma entrevista, falei de um defeito ou uma qualidade. Aí você fala assim, eu sou perfeccionista, mas você não sabe muito bem se isso é um defeito ou se é uma qualidade. Porque quem é perfeccionista sabe o mal-estar que isso causa. Porém, para o exterior, realmente as pessoas falam assim, nossa, que pessoa que faz um trabalho excelente, né? Por fora tá incrível, por dentro o bicho pega. Aí que tá a questão. Tem alguns estudos que mostram que a diferença entre uma pessoa que é considerada perfeccionista e as outras que têm um tipo de perfeccionismo mais comedido, normal, saudável, a diferença é muito pequena. Então, aonde é que tá o ganho nisso? Não existe. Apenas na cabeça da pessoa que é perfeccionista. E aí tem toda uma construção de comportamento, de visão de mundo, que é um pouco mais complicada e eu vou explicar por quê. Vamos começar pela crença dessas pessoas perfeccionistas. Eu peguei uma pesquisa de uma moça chamada Brené Brown e ela fala o seguinte, se nossa vida, aparência e atitude forem perfeitas, conseguimos minimizar ou evitar a dor da culpa, da crítica e da vergonha. O perfeccionismo, então, ele pode ser um medo que as pessoas têm de serem vistas como elas realmente são. Ou seja, essa pessoa ela não quer apenas entregar um trabalho bem feito para o mundo, simplesmente por prazer pessoal dela. Não, ela quer evitar problemas. Ela quer evitar rejeição, ela quer evitar crítica das pessoas. Então ela se antecipa e faz um trabalho meticuloso, detalhista, para que as pessoas, quando forem ali ver aquele trabalho, algum comportamento, enfim, isso pode ser aplicado em outras coisas, tá? Não é apenas no trabalho, não. Perfeccionismo é uma forma de ver a vida. Uma forma de ver a vida meio assim tensa, uma forma de ver a vida meio não posso errar, porque não posso mostrar as minhas vulnerabilidades para as pessoas, caso contrário elas vão me criticar, e eu sou muito o quê? Pouco resistente às críticas. Então, observem como que é bem delicado esse comportamento perfeccionista. Além dessa crença, existe também uma necessidade de controle, e olha só o que é dito. O perfeccionismo é uma tentativa de controle absoluto de pessoas, então a manipulação de pessoas, de objetos, então manias, sabe? Pode até gerar um toque possivelmente, e fatos, ansiedade, ou seja, algo que nem aconteceu, mas a pessoa já está antecipando, por quê? Ela não quer ser surpreendida, ela quer chegar numa situação, numa conversa, em alguma coisa, pronta, perfeita, para que ela entregue um desempenho perfeito, incrível e que ninguém critique a posição dela, a roupa dela, a fala dela, o comportamento dela. Ou seja, é uma pessoa que está armada o tempo todo. É uma tensão absoluta que ela tem durante o tempo todo, porque a vida é isso. As pessoas me criticam, eu preciso me preservar. E como que eu me preservo? Entregando algo que é perfeito. Só que existe um custo para essa perfeição, porque a perfeição é muito subjetiva também, né? Especialmente para nós humanos que somos imperfeitos. Então, como que um ser imperfeito consegue algo perfeito? Complicado, né? Então já existe um dilema um pouco difícil de encaixar.
E aqui ainda fala, é uma tarefa que parece realmente impossível. Isso indica o quê? Primeiramente, uma carência afetiva muito grande e baixa autoestima. É uma pessoa que ela não tem resistência à crítica do outro. É uma pessoa que, para ela ser aceita, ela tem que mostrar a melhor versão dela o tempo todo. Sabe aquela coisa de viver na espontaneidade? De falar o que pensa e de agir de acordo com aquilo que você acredita que é você, independente se isso é, digamos assim, imperfeito ou feio para as pessoas. Sabe? O perfeccionista ele não lida muito bem com isso não, porque ele não quer mostrar essa face para as pessoas, porque ele tem medo de que as pessoas rejeitem quem ele é de verdade. A vaidade também é um outro ponto muito delicado que está relacionado ao perfeccionismo. É um dos motivos que fomenta, digamos, o perfeccionismo. Por quê? Olha só o que diz aqui. O perfeccionismo não é um processo de busca pela excelência ou autoaperfeiçoamento, que se dá quando o indivíduo quer ser o seu melhor. Não tem isso, gente. Não existe um esforço saudável e focado na própria pessoa. Ou seja, o que eu posso fazer para poder melhorar, para poder ser mais competente, mais assertivo no meu trabalho. No perfeccionismo não tem isso. Por quê? Qual que é o pensamento anterior dessa pessoa? O que as pessoas vão pensar de mim? É pura vaidade, é puro ego, querendo se encaixar, querendo que as pessoas o reconheçam, o idolatrem e falar realmente você é incrível, você é perfeito, seu trabalho é excepcional. Esse é o pensamento da pessoa. Ela não tem nenhum resultado interno, sabe? Ela não cresce com isso. Ela apenas quer entregar a perfeição sempre porque ela não está feliz com o resultado do negócio. Ela quer a aprovação das pessoas muitas vezes. Sabe aquela coisa assim? Você começou a fazer alguma coisa, um projeto que seja, tava gostoso e tudo mais, até que você começou a ficar detalhista demais, começou a ficar meticuloso demais e começou a pensar assim, nossa, mas se eu entregar mal feito, o que as pessoas vão pensar de mim? Certo? E aí você finalmente entrega, você tem um breve segundo assim de satisfação, porque já ficou cansativo e maçante para você ficar tão detalhista assim, e basta um comentário negativo das pessoas para que você bote tudo aquilo que você fez por água abaixo e comece a se sentir um inútil, uma pessoa que não é capaz de nada. Pois é, aí que está o risco de ser uma pessoa perfeccionista de uma forma pouco saudável. Os danos emocionais psicológicos são muito grandes. Tem um estudo do Robert Hill, de 2003, onde ele identifica 8 principais indicadores do perfeccionismo. E eu vou falar para vocês aqui em ordem alfabética. O primeiro deles é a aprovação. Isso é meio óbvio, né? A pessoa ela quer a aprovação do outro. Busca sempre a validação do externo e não de si mesmo, daquilo que ela realmente quer e deseja, independente da opinião das pessoas. Ela quer e necessita urgentemente da aprovação. A cobrança também. Não só se coloca numa situação de ser perfeito, como também quer que as outras pessoas sejam perfeitas. Então já viu aquela situação daquela pessoa que ela não consegue delegar a função porque ela acha que o trabalho do outro não é bom? Sabe aquela pessoa que fala assim, mas ela não vai saber fazer igual eu? Como se você fosse incrível, perfeito, e é realmente essa a crença da pessoa. Então ela não delega a função, no fim das contas ela está totalmente sobrecarregada de trabalho. Ou seja, mais um dano para a saúde dela, né? Porque ela não sabe dividir. Só ela faz direito. E todo o resto, péssimo. Temos também a excelência, que é essa busca por altos padrões. Na verdade, é uma perseguição, né? A pessoa ela quer ter resultados perfeitos em todos os setores da sua vida. Deixa de ser uma busca saudável por um trabalho bem feito, por realmente entregar algo ali que você tem orgulho daquilo e fala, eu trabalhei, eu estudei, eu me dediquei, para se tornar o quê? Uma meta inalcançável, uma meta inumana. Tem também a organização, que é essa forma de querer manter tudo organizado, tudo em ordem, porque senão a pessoa não consegue fazer absolutamente nada. Então é uma espécie de perfeccionismo. Se você observar bem, a pessoa que ela quer organizar tudo sistematicamente é porque ela quer colocar ordem, porque a perfeição precisa estar nas coisas, nos objetos, na vida dela para que ela consiga viver bem. Eu não estou dizendo que isso é ruim nem que é bom, exceto quando ultrapassa o limite do bom senso. Se isso te traz um mal-estar, se você está em algum lugar e tem um quadro virado e aquilo te traz um mal-estar que você fala, meu Deus do céu, eu não consigo ficar nesse ambiente, meu Deus. Aí está um pouco problemático, né? Porque é só um quadro, é só um objeto, certo? Agora, se você gosta de organizar a sua vida, ter uma agenda dos seus compromissos, porque aí você organiza melhor as ideias, não tem menor problema nisso. Gente, a diferença entre o veneno e o remédio é apenas a dosagem, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Não é que tudo isso que eu estou dizendo aqui é um problema.
O problema é quando a gente excede e a gente quer assumir uma postura que a gente não consegue sustentar e que não é saudável. Tem também os planos, que é essa tendência a planejar lá na frente, e ela quer ser aquela pessoa que vai tomar também as decisões, porque ela é que tem essa visão correta, perfeita sobre como as coisas têm que acontecer. E esses planos, a gente pode pensar um pouco também nessa projeção. Antes que a situação chegue, eu já quero estar pronto, preparado, para que quando acontecer, eu reaja da melhor maneira possível. Melhor não, da maneira perfeita. Ou seja, você está antecipando um problema que nem chegou, mas você já está vivendo ele. Ou seja, a ansiedade é isso, né? Antecipar algo que está lá no futuro, que pode ser que nem aconteça. Então esses planos também estão associados a isso, né? A pessoa planeja, e quando sai algo fora daquilo que ela planejou, é um problema para ela, ela se sente muito mal. Inclusive o perfeccionismo tem estudos que comprovam que pessoas perfeccionistas, elas têm uma alta chance de desenvolver uma depressão, ansiedade, e além disso tudo, esse comportamento perfeccionista ele pode ser um dos agravantes, um dos comportamentos de risco para que aumente as chances de uma pessoa cometer suicídio. A tolerância, né, a resiliência, por assim dizer, ela é menor em pessoas que têm um comportamento perfeccionista. Porque é tudo muito visceral, elas precisam entregar a perfeição. Nada além disso, nada menos que isso é suficiente para elas. Então ela cria um padrão, uma visão de mundo de que ela precisa dar sempre o melhor dela até a exaustão. E quando existe ali algum tipo de crítica ou algo que contrarie ela, a resistência dessa pessoa a essas adversidades da vida, a essas oposições, é mais reduzida. Então isso pode levar a casos mais extremos, como eu disse. Existe também a pressão, que de acordo aqui com o texto fala assim, ó, sentir necessidade de atuação perfeita para obtenção de aprovação dos pais. De onde surge o perfeccionismo? Ele é um comportamento, né? Então, existe um momento ali na vida da gente, provavelmente na infância, criação com os pais, onde a gente começou a agir dessa forma, isso trouxe bons resultados. Então, a gente não recebeu crítica dos pais, dos coleguinhas no trabalho, então é um comportamento que ele foi o quê? Foi sendo repetido, né? O perfeccionismo me parece muito um reforço negativo. Ou seja, a pessoa se comporta de forma perfeccionista, ou seja, sendo meticulosa ao extremo, detalhista ao extremo, buscando a perfeição ao extremo, porque ela quer tirar do ambiente uma situação aversiva. Reforço por exatamente manter esse comportamento perfeccionista, e a negativa porque o negativo é de retirar um estímulo aversivo, que é o quê? A crítica, o dedo apontado na cara, de dizer que você fez errado, de que seu trabalho não está bom, que você não é perfeito, que você não é suficiente. Então, tira esse estímulo aversivo e a pessoa continua propagando esse comportamento, porque é bom para ela, né? Aparentemente, ela não está sendo julgada, então que ótimo. Me sinto feliz por isso. Só que isso causa um desgaste muito grande, porque também está relacionado com um comportamento de escapismo e de fuga. A pessoa ela não cresce, ela não amadurece. Ela quer apenas mostrar para os outros uma aparência perfeita, um comportamento perfeito, e ela não mostra realmente quem ela é, com os seus defeitos, com as suas vulnerabilidades, e tá tudo bem, entendeu? Todos nós temos defeitos, nossas vulnerabilidades. Existe um caminho para ser trilhado para que a gente busque cada vez mais essa iluminação, ser uma pessoa integrada com o todo, né? Se você é uma pessoa espiritualista, é um caminho. Não é do dia para a noite, não, queridos. É o quê? Um pouco de paciência. Tem que ter paciência. Essa busca desenfreada por algo do nada, sem as mudanças internas necessárias, sem enxergar a sombra, aceitar a sombra, não dá certo não. E por último, a ruminação, que diz o seguinte: preocupar-se obsessivamente sobre erros passados e futuros. Erros passados, rumina, depressão. Erros futuros, rumina, ansiedade. O que eu disse para vocês? Ansiedade, depressão, tudo isso é possível, sabe? Numa escala maior, é mais sensível a pessoas que são perfeccionistas. Então, ela pode desenvolver sim algum desses transtornos ao longo da vida. Ah, então já que não é para ser perfeccionista, Leandro, então eu vou entregar tudo de qualquer jeito? Eu não vou ficar me preocupando muito em detalhes? Vou fazer um trabalho mediano e tá bom demais, não é? Não é bem por aí. Não é 8 ou 80, perfeccionista ou uma pessoa totalmente desmazelada que não tem o menor capricho, apreço com o seu trabalho, com a sua vida, com a forma de se vestir, se comportar, enfim. Calma, não é bem por aí. Não vamos ser tão extremistas.
Existe um termo chamado conscienciosidade, que parece ser bastante utilizado por alguns pesquisadores, e eles fazem um paralelo entre o que é perfeccionismo e o que é conscienciosidade. Vamos entender a diferença, olha só. Segundo alguns especialistas, o que muitas pessoas consideram perfeccionismo saudável é, na verdade, conscienciosidade. Ou seja, é caracterizado pelo quê? O ato de ser meticuloso, responsável e honesto e diz respeito às regras éticas sociais. Você vai sim entregar um trabalho bem feito, meticuloso, bacaninha. Já o perfeccionismo, esse negativo, é o quê? Ele atua como se fosse uma voz, uma crítica interior na cabeça de cada pessoa. Então a pessoa, ela não está focada no desempenho, ela não está focada em crescer, em ser uma pessoa melhor. Pelo contrário, ela já tem interiormente um sentimento e um pensamento de fracasso e de que não vai atingir a meta. Quem está olhando de fora por um curto período de tempo pode achar que as pessoas perfeccionistas e as conscienciosas, elas têm um comportamento bem parecido. E realmente, né, são pessoas dedicadas, estão ali focadas em entregar o seu melhor, só que só por um breve período de tempo. Por quê? A pessoa que ela é perfeccionista, ela sofre com isso. Ela sofre para poder entregar aquele trabalho, ela fica tensa, ela fica preocupada, está armada o tempo todo. E se alguém critica, faz alguma coisa, ela se desestabiliza totalmente. Já a pessoa que é conscienciosa, ela tem um jogo de cintura melhor. Por quê? É apenas um trabalho, eu estou fazendo o meu melhor e tudo mais, mas assim, bola para frente, se deu um erro, a gente ajusta, porque elas têm uma capacidade muito maior de lidar com as críticas. Elas conseguem muito bem trabalhar ali, emocionalmente, psicologicamente, no comportamento delas, uma forma de não se afetar tanto por conta disso. Claro, ninguém quer ser criticado por alguma coisa que não fez bem feita, a gente se incomoda, claro, mas para pessoas que são perfeccionistas, isso é um tapa na cara de um jeito assim, me desestabilizou, não sei fazer mais nada certo na vida. Em outras palavras, as pessoas perfeccionistas, elas têm uma sensibilidade ao estresse muito maior do que as outras. Por isso que eu reforço aqui para vocês, ser perfeccionista não é uma atitude sustentável. O perfeccionismo, ele é realmente um dos piores autossabotadores que nós temos. Por quê? Se você for olhar bem a raiz dele, tá ali o medo, né? O medo de se expressar como é. Então eu mascaro isso com uma imagem de perfeição. E por que é autossabotador? Tenho certeza que você já deve ter tido esse tipo de comportamento ou pensamento. Você quer fazer alguma coisa, sei lá, gravar um vídeo. Eu tenho que ter a câmera perfeita, o microfone perfeito, a roupa perfeita, o cenário perfeito, não sei o que, a luz, lá. Aí você tem tudo. Aí você fala, mas meu texto não tá legal, minha dicção não tá boa. Aí você começa a criar uma porção de empecilhos, uma porção de perfeccionismos, né? E você não sai do lugar. Você está sempre parada pensando no que pode chegar a acontecer, mas você nunca chega no momento ali que você quer realmente fazer as coisas, porque tem sempre algo a ser melhorado, sempre algo a se fazer, quando na verdade o que você precisa é do mínimo e você começa, faça, bota em prática. Tem um filme bem interessante que chama Doutor Estranho, da Marvel, provavelmente você deve ter visto, né? Mas se você não viu, assista, pelo menos veja essa parte ali, porque ela é bem interessante. Eu vou até colocar o diálogo deles em algum lugar aqui na tela, porque já me mandaram essa imagem algumas vezes e alguns cursos e coisas que eu ando fazendo, as pessoas me mandam essa imagem, então eu achei super interessante compartilhar aqui. E tem uma relação, porque a gente acha que a gente precisa estar pronto, dominar todos os conhecimentos para que a gente faça alguma coisa. Mas não é bem assim, entendeu? A gente está se colocando numa postura de mestre para poder ensinar os outros, quando na verdade somos todos alunos. E quando a gente se coloca nessa posição de aluno, a gente está disposto a melhorar, a discutir, a alinhar, se tem alguma coisa equivocada, então vamos falar de uma forma educada, vamos discutir aqui e todo mundo levar, né, a consciência, o aprendizado e tudo mais. Mas geralmente não é isso que a gente faz. A gente se coloca numa posição de eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito o tempo todo. Então essa posição de humildade ela é muito importante. Comece o que você quer fazer e para de se auto-sabotar, por favor. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Além de deixar o seu comentário, também curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe ele com outras pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Faça uma reflexão ali, uma análise interna sobre esse comportamento que não é nem um pouco saudável, perfeccionismo. Tá com nada, a gente tem que ser mais realista e viver a vida de uma forma mais equilibrada, sem ficar se cobrando tanto, aceitando nossas vulnerabilidades e sombras. Então até a próxima, tchau!